Sejam todos bem-vindos ao canal Hora Undécima, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a grande tribulação, Estudo pelo qual já postei há um ano atrás. Eu estou refazendo porque havia um áudio do Cid Moreira narrando todo o contexto da grande tribulação, porém eu vou dividir esse estudo em dois estudos, o fase primeira, fase segunda, dessa grande tribulação, porque eu entendo que a gente tem muito mais a agregar, muito mais a acrescentar informações importantíssimas. Por isso, eu tirei a narração do Cid Moreira para poder colocar esse formato versículo por versículo para ficar bem mais didático. Aqueles que assistiram, as quase 30 mil pessoas que assistiram o vídeo, eu volto a convidar para assistir outra vez, porque os assuntos estão mais amplos, mais bem detalhados. Lembrando que o primeiro estudo da série Mateus 24 é o princípio das dores. Então, se você quer entender a grande tribulação, você precisa assistir primeiro o vídeo Princípio das Dores, da série Mateus 24. Então, vamos começar a ler o capítulo 24, no versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lhe atenda. O Messias aqui está fazendo um convite para que nós possamos atender. Tem algumas traduções que dizem quem lê, entenda. Precisamos entender e atender o significado dessa desolação. Nós precisamos entender o que é abominável, todos os elementos propostos contido nesse versículo. Então, vamos ter que ir para Daniel, porque em Daniel nós temos 3 abominações desoladoras. Então, vamos lá, em Daniel? O primeiro registro de 3 abominações desoladoras em Daniel está registrado no capítulo 9, versículo 27. Vamos ler. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Muito bem, eu sei que é difícil a gente apenas ler um versículo, ou nem um versículo todo, e tentar explicar. Para entender melhor, temos que entender que o capítulo 9 está falando sobre a profecia das 70 semanas. Então, essa abominação está contida, essa abominação está envolvida com o relato das 70 semanas, com essa profecia. E quando diz que ele fará a aliança com muitos durante 1 semana, está apontando para quem? Para o Messias, ok? Não é para o anticristo, não é para o chifre pequeno, é para o Messias, é o contrário. Veja só que interessante, no versículo 25, o anjo começa a dar a interpretação do sonho de Daniel, explicar, vamos dizer assim, e menciona o Messias, E no versículo 26 também menciona sobre o Messias, que ele será cortado, que ele será morto. Então chega no versículo 27, as pessoas querem apontar esse contexto totalmente ou exclusivamente para o anticristo. Estamos falando do anticristo escatológico, esse dos últimos dias, dos últimos tempos, Não tem essa passagem, esse contexto todo das 70 semanas, nada tem a ver com a escatologia dos nossos dias. Ok? Vamos continuar lendo o versículo 27 para entender que o contexto gira em torno de Cristo e de Jerusalém e da cidade, do povo, conforme o próprio anjo explica. Continuando, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Aí fica aquela pergunta simples: quem no tempo determinado, na profecia proferida, fez cessar o sacrifício e a oblação? Quem por nossos pecados expiou? Quem por nossos pecados fez um único sacrifício na história, conforme está escrito em Hebreus, através de Paulo? Quem fez o sacrifício perfeito? Está falando aqui de quem, irmãos? Está falando de Cristo, não é verdade? E sobre a asa das abominações virá o assolador. Então aqui está claro, quem tem asas? Não é anjo? Ou virá um pássaro?
Alguma coisa assim? Será que o contexto está falando sobre isso? Quem tem asas? Quem é o assolador? Quem compareceu no sacrifício de Cristo? Eu quero fazer um convite a você que está assistindo agora. Por favor, assista também às 70 semanas de Daniel, uma explicação que eu dou mais técnica sobre esse assunto, ok? Eu não posso me demorar aqui sobre Daniel, porque senão a gente não prossegue Mateus 24. Mas aqui está falando do assolador, que é Satanás, ok? Voltando ao versículo 27... E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, terminamos a explicação referente à abominação desoladora do versículo 27, porém, quero chamar a atenção de vocês para o versículo 26, onde diz: E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. É necessário a gente fazer uma pausa, porque aqui é a tônica do ensino do Messias referente à pergunta que foi feita lá no princípio das dores. Uma pergunta com duas fases, né? Quando esse templo há de ser destruído e quando haverá a sua vinda, né? A consumação do século. Então, quando o Messias chama a atenção para Daniel, eles deveriam ter prestado atenção, né, na questão justamente desse contexto todo de Daniel, né? Não é só a abominação desoladora, mas porém dessa citação de que o príncipe de um povo que há de vir destruirá a cidade. Isso estava fazendo a referência a perguntas que eles fizeram. Isso se sucedeu no ano 70. Nós sabemos, está registrado também em Lucas, né? Lucas capítulo 21, versículo 20, diz o seguinte: Mas quando, pois, virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegado a sua desolação. Olha como casou Lucas, né, a citação de Lucas, como casou ali com Daniel, com a citação também do Messias. Então, bom, como os judeus só têm olhos para o Pentateuco, né, 5 livros da Bíblia de Moisés, né, então eles pouco deram importância para isso, para essa importância das palavras de Cristo, né? Infelizmente, a cidade pereceu por falta de conhecimento e por falta de atender e entender a profecia. Quem lê, entenda. Está explicado o contexto do capítulo 9, versículo 27. Agora vamos avançar na história. Vamos também ler Daniel capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11. Vamos lá. Então, o capítulo 11, o versículo 31, juntamente com o capítulo 12, versículo 11, nós temos uma citação muito importante, o qual faz somar, lembrar, parece que há um mesmo contexto aqui, né? Quando diz que tirarão o sacrifício diário ou sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Nós temos que entender que, como o capítulo de Daniel ele avança na história, o capítulo 11 e o capítulo 12, eles estão falando mais num termo escatológico, mais num tempo do fim, né? Então, veja bem, mas nós temos santuário nesse período, no tempo do fim? Nós temos um santuário hoje? Eis a pergunta. A resposta está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 17, no capítulo 15 e versículo 5. Nós temos aí a resposta de que há um santuário sim, um santuário não terrestre, porém agora um santuário no céu. Não agora, eu digo, ele sempre existiu, porque Moisés fez um santuário na terra, cópia do santuário celestial. Só para dar mais ênfase e reforçar mais, nós também encontramos esse relato do santuário celestial lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Voltando para Daniel, né, capítulo 11 ou capítulo 12, vamos falar mais sobre o capítulo 12, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário ou contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Só para ficar bem claro, essa abominação aqui contida nada tem a ver
com a abominação do capítulo 9, ok? Então, esse é o ensinamento que o Messias está querendo dizer. Quem lê atenda, entenda, porque as abominações são fases diferentes na história, né? Aqui diz, por exemplo, para você entender, para nós entendermos melhor, aqui diz que quando essa abominação aparecer, ainda haverá 3 anos e meio, né? Ainda haverá, e diz ali, bem-aventurado, né, no versículo 12, o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, tem uma contagem no tempo escatológico. Essa abominação está querendo se referir ao tempo do fim, né? Outra coisa que eu acho importantíssimo não deixar passar em branco é aquela citação onde todos os sonhos que Daniel teve foi sempre revelado, né? Um anjo veio, revelou a ele, e ele sempre soube dos sonhos, das visões que ele teve, sempre houve uma explicação. Porém, no tempo do fim, aqui no versículo 8, Daniel, ele, como sempre, né, ele viu a visão, porém não entendeu, mas pediu explicação. Eu não entendi, por favor, alguém possa me explicar, né? Vamos dizer assim, né? Ele respondeu: vai, Daniel, porque... No versículo 9, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, Daniel não pôde ter a explicação da abominação desoladora do tempo do fim, diferente da abominação desoladora de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ali ele teve uma explicação, sim, foi dita sobre as 2.300 tardes e manhãs, né? Sobre o povo dele, né? Haveria o Messias. O Messias seria morto e com isso ele estaria cumprindo a profecia das 70 semanas também, não exatamente na sua morte, mas após a sua morte, 3 anos e meio, ele cumpriu as 70 semanas. Tudo isso estava contido, tudo isso foi explicado e foi entendido por Daniel, ok? É só você ler o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 de Daniel, é um contexto, quando ele teve as visões, ele pediu explicação e foi explicado. Porém, aqui está claro, ele não teve a explicação. Vai, Daniel, porque isso se refere a dias muito distantes, ao tempo do fim. Então, na primeira fase desse estudo da grande tribulação que está para começar, nós aprendemos o quê? No capítulo 9, a abominação já aconteceu, foi a morte de Cristo, e foi profetizado também a abominação que haveria de acontecer de o povo ser cercado, conforme foi predito também lá, foi escrito, ou melhor, predito não, foi escrito, registrado através de Lucas. Essa abominação Jerusalém foi cercada pelo exército romano. Tudo isso está muito claro. Agora, esse último aqui é que nós precisamos seguir os conselhos que o anjo disse para Daniel. Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas, seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então estamos aqui pedindo sabedoria ao Eterno, nosso Deus. Eu já orei antes de fazer esse estudo para que me desse esse entendimento para entender, né, e saber explicar essa fase, né? Então nós estamos diante de uma abominação que está para acontecer, já está acontecendo, uma era abominável, do qual eu quero deixar para falar disso no segundo estudo, ok? Nós já estamos na era abominável, vamos dizer assim. Estamos guardando só chegar essa abominação pelo qual vai atingir o sacrifício contínuo, diário. Será que há o sacrifício contínuo, diário? Nós já estudamos que temos um santuário celestial. Mas será que há sacrifícios no céu? Tudo isso nós vamos aprender agora, deixar para o estudo número 2 da grande tribulação, ok? O que por hora quero chamar a atenção para vocês é isso. Nós temos uma abominação desoladora nos nossos tempos. Precisamos entender, que ele entenda, ok? Por isso também eu quero chamar a atenção para a duplicidade desse conteúdo que está em Mateus 24, né? Essa abominação desoladora, ela tem fases diferentes, ok? Então, muita gente pega esse contexto e fala assim, não, isso já aconteceu no passado, não há de acontecer mais. Será? Nós precisamos entender agora os versículos posteriores, do versículo 16 em diante, de Mateus 24, para entender
justamente a abominação dos nossos dias, ok? E aí vai ser interessante, um estudo muito interessante. Eu já convido a assistir também esse estudo número 2 dessa abominação, parte 2, né? Vamos dizer assim, vamos dividir em 2 partes, ok? Agora eu queria, antes de terminar, chamar a atenção para você sobre essa foto, né? O qual a pessoa está olhando para a cidade e o tema é a última advertência para o mundo. Qual é a última advertência para o mundo? Ele com a mochila nas costas, olhando para a cidade ser sitiada. Será que isso vai acontecer? Se você quer saber, vamos para o estudo número 2, ok? Muito obrigado por assistir, por ouvir. Se inscreva no canal, caso você ainda não é inscrito. E ainda mais, se gostou, dê um joinha, um like, para poder ajudar a outras pessoas a conhecer essa verdade também, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, que o eterno nosso Deus te abençoe, te guarde, te proteja, até a volta do seu Filho Yeshua. Amém.